Voltamos a saudar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convidaríamos a congregação a que ficássemos de pé e abriremos nossos exemplares das Escrituras Sagradas no Velho Testamento, Salmo de número 103. Leremos também responsivamente esse salmo. Eu pediria ao pastor Ferreira que me auxiliasse. Salmo de número 103. Lerei os versículos ímpares, a igreja, a congregação, junto com o pastor Antônio Ferreira, lerá os versículos pares. Diz assim a Escritura Sagrada: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pós. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Amém. Poderia orar. Glorioso Pai, fizemos a leitura da Tua palavra e pedimos, Senhor, abra o nosso coração, o nosso Amém, entendimento. Inspira o pregador, a fim de possamos aprender e guardar efetivamente em nosso coração essa Tua verdade. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto que acabamos de ler é parte integrante do livro dos Salmos, do Velho Testamento, uma obra poética. Poderíamos muito bem conceituar, né, o livro dos Salmos como uma coletânea de louvores, como um verdadeiro inário, né, como uma obra de adoração ao santo nome do nosso Deus. Né. Alguns dos salmos são anônimos, né? Outros foram compostos por Etã, por Asaf, Salomão, Moisés, mas o salmista maior dessas composições poéticas, desses louvores, justamente foi o rei Davi, que compôs a maior parte dos salmos que enfatizam a adoração que ele demonstrava para com o seu Deus.
E nós percebemos nesses salmos que justamente ele era um homem de vitória. Davi, nos salmos, expressava a sua confiança não em si mesmo, mas confiança depositada naquele que era o pastor maior de suas vidas. Davi, ele era pastor de rebanho antes de ser levantado como estadista e como pastor de uma nação, como rei. Ele cuidava do rebanho, lá em Belém. Então, quando ele diz que o Senhor é o pastor de sua vida, de sua alma, ele estava falando de algo que ele conhecia. Ele estava falando com autoridade, com conhecimento de causa, porque ele mesmo tinha sido pastor, ou seja, ele valorizava aquela atividade. E por isso ele atribuía a qualidade dessa atividade, dessa função tão relevante, a esse Deus maravilhoso que tem que cuidar de nós, porque todos nós somos ovelhas aos seus olhos. E o louvor era tão importante que a Bíblia nos mostra também outro exemplo, que certa feita Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, estava sendo atormentado por uma opressão, e Davi, ao tanger um instrumento, acontecia algo maravilhoso, porque Deus livrava Saul daquela opressão, porque onde há o louvor, o mal foge, onde há adoração, o mal não resiste. A fórmula é simples e infalível: vence sempre o mais forte. Mas estou com uma grande luta na minha vida. Vai vencer o mais forte. Mas eu tenho um grande dilema, é um grande obstáculo para ultrapassar. Vai vencer o mais forte. E o mais forte é o Senhor. O mais forte é aquele que tem fundamentado os nossos pés essa rocha inabalável que é símbolo do Senhor Jesus. A Bíblia mesmo nos diz que o Cristo em nós é esperança da glória, aleluias. Esse Deus maravilhoso nos mostra que os louvores, que a adoração são armas, são recursos poderosos, através dos quais nós temos vitória, através dos quais o mal vai embora. Há um louvor antigo, dentre tantos, que dizia: Jesus passou seu sangue aqui e o mal saiu, não resistiu, porque justamente é isso. O mal não resiste diante de uma igreja, de um povo que o adora, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do nosso Salvador. E esse Salmo 103, ele tem como versículos iniciais um convite, um conselho, endereçado à nossa própria alma, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele repete, até porque um dos recursos da poesia hebraica era a repetição, a ênfase, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E é importante compreendermos isso, E por quê, irmãos? Porque cá entre nós temos que admitir, nós somos pedintes inveterados. Nós pedimos, e não há mal nenhum nisso. Até porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. O Senhor se agrada, o Senhor inclina os seus ouvidos para receber os nossos pedidos, as nossas súplicas. De modo algum estamos repreendendo algo que agrada ao Senhor e que é uma necessidade. Expormos as nossas dificuldades, as nossas lutas e suplicarmos de Deus o livramento, uma bênção, um auxílio, porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas não podemos nos esquecer de também agradecer em oração, em louvor, as bênçãos recebidas como fruto das intercessões dos pedidos que foram feitos. A nossa oração não se limita apenas a pedir. É bom pedir. O Senhor se agrada com os nossos pedidos, mas Deus também se agrada com um coração que reconhece a atuação de Deus. O Senhor também se agrada, o Espírito Santo também se agrada, se alegra, quando Ele contempla um coração agradecido, um coração grato. A Bíblia nos mostra que 10 leprosos foram até o Senhor Jesus, todos eles estavam pedindo, eles queriam uma bênção de cura, e os 10 foram curados.
Deus atendeu o pedido deles? Atendeu. O Senhor fez isso prazerosamente, porque o Senhor deseja sempre o nosso benefício. Deus não tem prazer na nossa dor, em hipótese alguma. Mas os 10, só um voltou para agradecer. Ou seja, na hora de pedir, eles estavam presentes. Depois da bênção ocorrida, eles se esqueceram, com exceção de um único. E esses demais exemplos da Bíblia, na verdade, servem para que possamos refletir na necessidade de intercedermos, claro, de pedirmos, mas na necessidade também de agradecermos ao Senhor, de adorarmos a Deus, de demonstrarmos ao Senhor a nossa gratidão, né? A Bíblia diz que a adoração tem que ser algo que vem do fundo. Por isso que a Bíblia diz: bendize, ó, minha alma ao Senhor, né? Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então o nosso coração cheio, impregnado de gratidão, ele vai, na verdade, se manifestar através da nossa adoração, do nosso louvor, demonstrando que a adoração vem da nossa alma, vem do nosso interior. E tudo que é em mim, ou seja, em todos os detalhes da minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, o fôlego que é em mim, tudo isso deve louvar esse Deus maravilhoso. E a Bíblia continua dizendo que não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Inúmeros são os benefícios que o Senhor nos concede, e devemos sempre nos lembrar de tudo aquilo que Deus faz para conosco, demonstrando nossa gratidão, demonstrando a nossa devoção a esse Deus que cuida de nós e que nos apacenta com tanto carinho. É um salmo também que mostra que, se por um lado a nossa vida terrena, ela é tênue, ela é temporária, a Bíblia até a compara com a flor do campo, que floresce, mas depois passa o vento e depois ela não existe mais, né? Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, né, que logo se desvanece, mas a palavra de Deus nos mostra que a misericórdia do Senhor, ela é eterna, ela não perece, ela é infinita, ela vai de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, mostrando justamente a bênção do Senhor sobre a nossa geração e a posteridade também. A Bíblia fala filhos dos filhos, fala de família, fala desse Deus que cuida de nós, que abençoa também o nosso lar. E continua dizendo: o Senhor estabelece o seu trono nos céus, mas o seu reino domina sobre tudo. Esse Deus que está operando em nós, tanto querer quanto efetuar. E nada parece desapercebido diante dos olhos do Senhor. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E certamente Ele estará nos concedendo aquilo de que tanto necessitamos. E a Bíblia continua mostrando: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que efetuais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor os anjos, ou seja, tudo o que tem vida, na terra ou no céu, venha bendizer, venha adorar esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que tem verdadeiramente estendido as suas mãos sobre as nossas vidas para nos livrar de todo mal. Por isso que o salmista repete no final do Salmo 103, né? Davi volta a enfatizar, né? A conclusão do Salmo, ela se confunde com a introdução. A introdução fala justamente: bendize a minha alma ao Senhor. E com a conclusão? A conclusão geralmente é o desfecho, né? Qualquer texto, ele tem uma parte introdutória, tem o desenvolvimento e tem a conclusão, né? Mal comparando uma manifestação judicial, uma sentença, né, ou um voto, né? Ele tem o relatório, né? Tem a fundamentação e a parte dispositiva, que o
em que a conclusão de tudo que foi relatado, tanto em termos de fatos como em termos de direito. Assim também, toda a redação tem uma espinha dorsal. A introdução, né, que são os textos iniciais, né, introdutórios, né, o desenvolvimento, né, do raciocínio, e a conclusão com base no desenvolvimento. E, na verdade, a conclusão de Davi, ao terminar o Salmo 103, foi justamente lembrar da necessidade de bendizer ao Senhor. Quase que uma repetição do versículo introdutório, do versículo inicial. E por que isso? Porque esse desfecho, porque essa conclusão, ela, na verdade, fez lembrar o início do Salmo, mostrando justamente isso. Mostrando que a adoração tem que ser uma constante em nossas vidas, né? Ele começou adorando, aí no final continua adorando, porque essa é a razão da nossa vitória. O povo vitorioso, a igreja do Senhor, ela é vitoriosa, é uma igreja que está sempre adorando, está sempre glorificando, está passando por dificuldades, por lutas, mas ela glorifica, porque sabe que o Senhor vai dar o livramento. Teve uma vitória, uma porta que se abriu, uma nova oportunidade surgiu, ela continua adorando. A igreja do Senhor adora no início, adora no meio, adora no fim. Independente do problema, independente da dificuldade, nós sabemos que ao adorarmos ao Senhor, demonstrando a nossa gratidão, o Senhor estará se alegrando conosco. A vitória já está garantida. E é fundamental que peçamos, é fundamental que coloquemos os nossos pedidos, nossas intercessões diante do Senhor. Mas também é igualmente necessário que possamos adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade e agradecer por todos os favores, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, na compreensão dessa palavra introdutória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Prezado, você que ouviu a mensagem que hoje foi pregada, que a mensagem tenha chegado ao teu coração. Não tenho dúvida disso. E que você possa tomar uma decisão necessária para que você tenha uma vida transformada. Que Deus continue te abençoando e você tenha a oportunidade de nos visitar e entrar em contato com a igreja através do telefone, através do QR Code, que você pode ter todas as informações referente à igreja. Que Deus continue te abençoando e que você tenha, de fato, aceitado Jesus e ter um posicionamento diante da presença de Deus para ter uma vida transformada e ir morar no céu. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém.